Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus para a tua vida, espero que estejam bem. Se não tiver, vamos ficar pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado e agradecido em nome de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, por mais um dia, por mais momentos e oportunidades, por mais uma semana que o Senhor, nosso Deus, nosso Papai, preparou, já fez, já liberou momentos e oportunidades para a gente vivermos nessa semana, nesse dia, um dia após o outro. É uma honra, é um privilégio, é muita honra mesmo, é um privilégio mesmo. Eu sou muito grata, sabe? Por servir o único Deus, o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Eu sou grata ao Senhor por ouvir a sua voz, ouvir as suas direções, sentir a tua presença. Hoje eu não saberia mais viver sem a presença de Deus. Eu sou grata ao Senhor por essa oportunidade que Ele me deu de estar aqui, de mais uma vez levar uma palavra de Deus para o seu coração, que o Espírito Santo de Deus, Ele prepara já o teu coração antes de você ouvir esse meu vídeo, e que a presença de Deus seja notável na sua vida, e que Jesus Cristo entra com intensidade dentro da sua casa, que Ele faça morada nos seus corações, que Jesus Ele vem desfazer de todo laço, de toda armadilha, que Jesus vem libertar sua casa das amarras, das prisões, das cadeias, dos grilhões, que Jesus Ele quebra toda a impossibilidade, toda a barreira que está sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. Que Jesus, que é luz, que é cura, Ele visite cada área da sua vida, e que essa luz resplandeça em cada célula do seu corpo, e que a presença de Deus seja de uma forma tão contagiante na sua vida, dentro da sua casa, que você possa se transbordar de tanta paz, de tanto amor, de tanto calor de Deus na sua vida. Hoje é terça-feira, 17 de janeiro de 2023. E como eu costumo dizer, nosso Deus, nosso Pai, nosso Senhor, sempre tem uma palavra, uma direção para nós caminharmos debaixo. Então eu quero que você entenda que Deus sempre tem uma palavra para nós. Sabe, talvez você vai ver, ouvir esse meu vídeo, está vivendo momentos, sabe, dias de muita aflição, talvez dor, talvez desespero, e você já clamou a Deus, você não sabe mais o que fazer. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Você lê Bíblia? Não tem costume? Então, começa pelo livro de Salmos. Lê um salmo, porque a palavra, ele já chama palavra de Deus. Deus vai falar ao teu coração. Deus vai trazer consolo, conforto, paz. Deus pode até não mudar o cenário aqui de fora, que é o que você está vivendo, que seus olhos estão vendo. Mas esse cenário aqui, você pode ter certeza que Deus vai mudar. Muitas das vezes, eu te falo isso por experiência própria, porque me aconteceu muitas das vezes, e vai me acontecer muitas vezes ainda, que Deus, Ele não mudou o cenário que eu estava vivendo aqui fora, mas Ele via que o cenário principal que tinha que mudar era aqui dentro. E se Ele não mudasse primeiro aqui dentro, o que adiantaria mudar aqui fora? Não tem. Porque aqui dentro há muitos sentimentos que nos corroem. E aí Deus vai lá e quer primeiro trazer cura, conserto, preparar aqui dentro. Não tem? Quando Deus faz isso, o cenário aqui de fora, esses nossos olhos começam a ver de uma forma diferente. Aquilo que você talvez aos seus olhos estava dizendo para você assim, não tem jeito, não há solução, você começa a ver com os olhos de solução, porque é os olhos de Deus. Você está vendo você está vendo com os olhos de Deus, porque tudo para Deus tem solução. Aleluia, louvado seja o teu nome, Jesus. E a palavra está no Salmo 18, que é um cântico de Davi, versículo 6. Antes do Salmo 18 está escrito bem assim, a sua Bíblia também tá: ao mestre de canto, Salmo de Davi, servo do Senhor, o qual dirigiu ao Senhor as palavras desse cântico. Então esse salmo é um cântico de Davi, no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, e ele disse. Aqui ele começou glorificando o nome do Senhor. Aqui ele abriu o seu coração diante do Senhor nesse cântico. E aqui ele disse que Deus o livrou de todos os seus inimigos. Deus deu descanso a Davi dos seus inimigos. Aí no versículo 6 aqui, que é a chave para mim e para você: na minha angústia invoquei o Senhor,
Gritei por socorro ao meu Deus. Aleluia! Na minha angústia, eu clamei, invoquei o nome do Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz, ou seja, deu lá do céu, no seu templo, ele ouviu a minha voz, ele ouviu o meu clamor. Aleluia, louvado seja teu nome. E o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Ou seja, ele estava aqui confirmando que Deus veio ao socorro dele, que Deus o ajudou. Essa é a fonte certa. Às vezes, meu irmão, minha irmã, você está aí passando por uma luta, e você já tem clamado a Deus inúmeras vezes, e você ainda não viu a mão de Deus. Deixa eu te falar uma coisa para você. Há um tempo determinado para todas as coisas aqui. Se Deus ainda não entrou em prol essa situação que você está orando, apresentando ao Senhor, apenas pede a Deus para que traz paz ao teu coração, que Ele refrigere teu coração, que Ele te dá força para você continuar prosseguindo, e espera o agir de Deus no momento certo. Ele vai agir. Não tem? Ele vai agir no momento certo. Você está clamando na fonte certa, que é o Senhor. E se o socorro ainda não veio, descansa. Senhor, tira de mim essa ansiedade. Me ensina a descansar no Senhor. Meu irmão, minha irmã, antes de eu entregar minha vida para Jesus, eu ouvi muito essa frase e eu pratiquei ela durante muito tempo na minha vida. Antes da minha conversão, antes do teu encontro com Jesus e com a palavra de Deus. Entender quem realmente Deus era, porque até então eu conhecia Deus só de ouvir falar. Você que assiste meus vídeos sabe disso, que eu já relatei, né? Que antes eu conhecia Deus só de ouvir falar. Pedia para abrir uma porta, abria, eu sabia que era Deus. Mas eu não tinha temor, não tinha amor por Deus. Não chamava Ele de meu pai, de meu papai. Não tem? Então eu conheci um Deus para abrir porta. Para mim, Deus era Deus para abrir porta. Mas hoje, Deus é muito além disso. Eu não conseguiria viver mais sem a presença, sem ouvir a voz de Deus. Deus é para abrir porta também, mas eu não tenho Deus somente para isso. Não tem? Hoje eu tenho um Deus que me abraça, um Deus que eu ouço a voz dele, a sua presença, as suas direções. Um Deus que tiver que puxar minha orelha, ele vai me puxar. Não tem? Vai me corrigir. Porque antes eu não conseguia ver dessa forma. Ele sempre fez isso, fez. Mas devido a eu estar no caminho errado, praticando aquilo que desagradava a Deus, eu não conseguia ouvir a voz de Deus. Eu não conseguia sentir amor por Deus. Depois que eu tive um pai espiritual, eu sempre tive um pai espiritual, mas até então eu não conhecia esse Deus como meu pai. Um Deus espiritual, que é um pai espiritual. Então eu passei a ter amor, temor a Deus. Aleluia. Aí eu ouvi uma frase que dizia bem assim: Deus tarda, mas não falha. Sabe aquela pessoa que faz o mal com o outro, faz alguma coisa que não devia, e aí ela fica ilesa? Os dias vai passando, passa ano. Aí depois você descobre que aquela pessoa tá colhendo o que plantou. Aí na cabeça daquela pessoa que ainda não conhece Deus, não sabe quem Deus é de verdade, ela diz assim: Deus tarda, mas não falha. Deus nunca tarda, nunca falha. Quem tarda e falha somos nós, que somos pecadores, que não somos perfeitos. Agora Deus, Ele age no momento certo, Ele chega na hora certa. É porque eu e você, a gente quer as coisas para agora, não tem? A gente quer ver o resultado agora. E Deus não. Deus não é assim. Deus, Ele age no momento certo, na hora certa. E eu louvo a Deus por Ele ser assim na minha vida. Porque se Deus tivesse feito tudo que eu já pedi a Ele, eu tinha me lascado, tinha quebrado a minha cara. Não tem? Porque Deus, Ele é perfeito. Eu quero viver os planos, os sonhos, os projetos de Deus na minha vida. Eu apresento Deus em orações, as coisas que eu quero, o livramento que eu quero, tudo que eu quero. Mas eu sempre falo: Senhor, seja feito sempre a sua vontade. Porque o que vai prevalecer é a vontade de Deus, porque a Bíblia, que é a palavra de Deus, fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus, muitas das vezes, Ele faz, né, que o desejo do nossos corações se torna realidade? Sim. Ele faz muitas vezes as nossas vontades? Sim. Mas nem sempre Ele vai fazer.
Porque Ele conhece o nosso futuro. Porque Ele sabe, se Ele fizesse o que você quer, o que eu quero nesse exato momento, lá no nosso futuro, iria ser para nós maldição, ia ser desgraça. Então Ele não dá. Aí a gente fica frustrado que Deus não fez isso. Até isso eu estou aprendendo com o papai. Se eu não fiz, agradeça. Porque eu sei o porquê. E se você é servo de Deus, filha de Deus, filho de Deus e filha, Ele vai te responder lá o porquê. Você vai entender depois lá na frente o porquê que Ele não fez naquele momento, ou porquê que Ele ainda nunca fez. Ele sabe. Acredita, Ele faz. Ele sabe. Então, meu irmão, minha irmã, não desista de clamar a Deus. Se você está orando por uma situação aí, já tem dia, tem mês, continua. Tem situações minhas que eu oro há anos. Eu ainda não vi o que eu quero ver, mas muitas mudanças eu já vi. E eu sei que eu vou contemplar. Eu sei. Eu preciso ter essa convicção, ora. Eu profetizo que eu vou ver com os meus olhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus quer dizer o quê? Se for da vontade do Senhor, vai acontecer. Então eu sonho e eu vou esperar. Agora, se Deus tem algo melhor para mim, opa, melhor ainda. Às vezes, meu irmão, minha irmã, aquilo que é melhor para mim, para você, não é o melhor que Deus tem para você e nem para mim, não tem? Aí você quer viver o que é melhor para você, mas Deus fala assim: ei, eu tenho algo muito melhor do que isso daí, por isso que eu não vou te dar o que você quer, porque o que eu tenho para você eu vou te surpreender. Nós temos que aprender isso com o Senhor. Aleluia. Aí eu escrevi aqui algumas coisinhas a respeito desse salmo aqui, 18, versículo 6. Por que muitas das pessoas, na hora da angústia, da aflição, do medo, do pânico, da ansiedade, faz loucura, toma decisões de formas erradas, pelas quais Deus não as conduziu? Elas acabam entrando por portas que não era para elas entrarem, percorrem caminhos que não eram para elas andarem, decisões que são tomadas naquele momento que não era para ser tomadas. Há pessoas que fazem loucuras, metendo os pés pelas mãos. E para muitas, dependendo do que fizeram, não tem mais volta, mais jeito. Mas deixa eu te dizer uma coisa para você. Não tem mais jeito, não tem mais volta para você. Mas para aquele lá, Ele abre um novo caminho, uma nova porta para você trilhar de uma forma diferente. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Você tem um Deus soberano que conhece tudo, sabe de tudo, tem o domínio de todas as coisas e sobre todas as pessoas. Se você pedir para esse Deus a partir de agora, desse exato momento, lhe conduzir pelos caminhos do Senhor, você só vai ter vitória. Não vai mais cometer os mesmos erros que cometeram antes. Então aqueles erros que nós cometemos antes, você não vai cometer mais, porque agora você vai fazer totalmente diferente, não tem? Aleluia. Aí aqui vai uma pergunta: por que muitos de nós cometemos muitos erros? Tudo porque elas não estão conseguindo ouvir a voz de Deus, porque Deus fala e fala o tempo inteiro. Aí aqui no livro de Jó, se você puder abrir tua Bíblia, Jó 33, versículo 14 e 15 diz bem assim: pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Versículo 15, isso é Jó dizendo. Em sonho, porque ele tinha essa experiência, ele tinha convicção do que estava falando, e eu concordo com Jó, porque eu também tenho essas experiências. Versículo 15, se eu continuar repetindo: em sonho ou em visão de noite, quando cai o sono profundo sobre os homens, quando adormece na cama. Aleluia. Então Deus fala de vários modos. Ele está me usando agora para falar contigo. Deus fala através da natureza. Deus fala em sonho, sim. Todo sonho que nós sonhamos é Deus falando, Marcela? Não. Mas Deus fala. Quantas pessoas que vai ver eu ver esse meu vídeo já teve sonhos com pessoas morrendo, sonhos ruins, e depois acontece. Por que acontece, Marcela? Porque Deus te deu o sonho para você entrar em oração, para você repreender, desfazer o laço. E você acordou, ficou em pânico, ficou o dia todinho pensativo, pensativa, mas você não orou. Não, você não falou assim: Senhor Jesus, repreenda este mal, seja lá na vida de quem for, Jesus, desfaz desse laço. Aí você me pergunta assim: mas Marcela, por que Deus não faz? Porque Deus quer a sua e a minha dependência a Ele. Se Deus fosse fazer tudo por mim e por você, quem vai buscar Deus? Quem vai depender de Deus? Para que se eu posso fazer tudo? Se Ele pode fazer tudo por mim? Então Deus, Ele dá sonho para nós, com alerta, direções, para nós nos aproximar dele, para nós buscar nele a interpretação.
E muitas vezes Ele não vai dar interpretação para mim, para você, mas Ele vai dar alguém. Quantos sonhos meus eu compartilho com quem sabe interpretar? E ali Deus está me dando uma direção, Deus está falando comigo. Quando eu já não acordo, já sei de letra qual é a direção que Deus está falando para minha vida. Aleluia, louvado seja teu nome, Jesus. Continuando aqui. Então, por que a maioria das pessoas não ouve Deus falando com elas? Talvez porque você ainda não tinha sido apresentado esse Deus que eu estou te falando agora, soberano, o Senhor Jesus Cristo, onde Ele fala e quer se comunicar com você. Eu antes da minha conversão, entregar minha vida para Jesus, eu não conhecia esse Deus aqui não. Eu não conhecia Ele. Mas hoje eu conheço um Deus que nós somos íntimos. Meu papai, meu Deus, que eu ouço a voz dele, que antes eu até ouvi umas vozes na minha cabeça, né, com direções, mas eu não conseguia discernir que era a voz de Deus. Eu não sentia a sua presença, não tem? Mas hoje sim. Marcelo, mas a gente precisa aprender a ouvir a voz de Deus? Pois é. Quantos sonhos você sonha e você não acha que é de Deus? E é Deus falando com você. Aí agora você está sabendo que Deus fala. Deus dá visões. Quantas pessoas têm visões com os olhos abertos? Seja lá com tragédias, com coisas boas. Tem. Quantas vezes Deus já te deu um sonho, algo para você botar em prática e você não colocou? Aí lá na frente houve uma situação que o sonho veio bem assim na sua mente, trouxe na sua mente, que foi o Espírito Santo que trouxe. Aí você falou, se eu tivesse posto aquele sonho que eu sonhei em prática, tinha dado certo. Deus fala, mas o homem não está nunca atento. O homem está despercebido. Por quê? Porque não aprendeu a ouvir a voz de Deus. Ninguém talvez tenha te ensinado. Continuando, aleluia, louvado seja teu nome, Jesus. Esse Deus, o Senhor, quer lhe dar direções. Ele quer apresentar soluções, direções, para que você ponha em prática e prospere em todas as áreas da sua vida. Aleluia. Prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade é eu e você, a gente não ter falta de nada em todas as áreas das nossas vidas. Prosperar em tudo. Mas isso pode acontecer, Marcelo? Pode. Com Deus tudo é possível. Comigo, eu e com você que não é. Nós, seres humanos, que não. Agora com Deus no negócio, tudo é possível com Deus. Tudo passa a ter possibilidade com o Senhor. Tendo uma vida de renúncia, de entrega, sabe? Se desviando do caminho do mal, renunciando ao pecado, praticando os estatutos, mandamentos, os preceitos do meu Pai, do nosso Senhor. Quebrando a cara hoje, mas não querer quebrar mais. Pecando agora, não aceitar pecar de novo. Errar agora, não aceitar continuar no erro. Tá entendendo? Agrada a Deus, as portas se abrem. E pelo fato das pessoas não conseguirem ouvir a voz de Deus, elas estão muito distraídas, estando focadas em outras coisas. Então, pessoas que não ouvem a Deus, elas estão desfocadas, distraídas, focando em outras coisas que não devia, e perde a melhor parte, que é a voz de Deus, a direção de Deus Todo-Poderoso. E essas pessoas estão distraídas, cometendo um erro atrás de outro erro, pelo fato delas nunca ter aprendido a ouvir a voz de Deus. Aleluia, louvado seja teu nome, Senhor. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que o Espírito Santo agora invada teu coração, todo o seu ser, dentro da sua casa, na sua família. Que a presença de Deus seja tão palpável na sua vida. Que o Senhor veio trazer muita paz dentro de você. Que você está com angústia, com dor. Que essa dor desapareça, que essa angústia desapareça. Em nome de Jesus, que Jesus que é luz, que é vida, entre dentro de você, da sua família, da sua casa, que a luz de Cristo resplandeça aí agora, desfazendo de todo o laço das trevas, quebrando cadeias, grilhões, quebrando toda impossibilidade, que fortaleza caia por terra em nome de Jesus, que pessoas que estão amarradas nos vícios, caia por terra agora todo mal em nome de Jesus, seja liberta da ansiedade, da depressão, do espírito de suicídio. Que Jesus liberte de todos os vícios na sua vida, na sua família, de alguém que você ama, em nome de Jesus. Que Jesus Cristo, que tem o poder de tudo nas suas mãos,
transforme a sua vida. Entra em prol a sua vida agora, trazendo restauração, libertação, cura, restituição, mudança. Que Jesus, que é de salvação, salva todas as áreas da sua vida. Que Jesus, que é o caminho para a vida eterna, que Ele entra aí agora, e que vocês caminhem no caminho do Senhor que leva para a salvação, e que você venha percorrer nessa terra os caminhos que são de Deus, porque há muitos caminhos aqui nessa terra para a gente trilhar, para a gente percorrer, que vai nos prosperar, mas só há um caminho para a salvação. Então, meu irmão, minha irmã, que você, sua família, entra por esse caminho da salvação, e que você também percorre os outros caminhos que é de Deus aqui nessa terra para nós prosperar. Aleluia! Que o sangue de Jesus nos guarde, que o sangue de Jesus blinde a sua casa, todos os seus bens materiais, que Jesus nos livre dos nossos perseguidores, que Jesus nos livre das pessoas falsas, hipócritas. O Senhor nos livra do espírito de furto, de roubo, de assalto. Que Jesus quebra agora toda obra de feitiçaria, de bruxaria, de voodoo, toda palavra maldita lançada contra a sua vida. Que tudo aquilo que foi preparado no oculto, no escondido, que você desconhece, cai por terra agora em nome de Jesus. Ei, clama sempre o sangue de Jesus sobre a sua vida, sobre todas as áreas da sua vida, da sua família, da sua casa, para que você seja abençoado, seja guardado pelo Senhor. O sangue de Jesus, Ele perdoa pecado, mas Ele também nos protege dos nossos inimigos espirituais, dos nossos inimigos humanos. O sangue de Jesus é escudo para nós. Clama sempre o sangue de Jesus nessa situação que você está vivendo aí. Está com uma enfermidade, clama o sangue de Jesus que atinja essa enfermidade sua. Jesus, a tua palavra diz que pelas tuas pisaduras nós somos sarados. O teu sangue tem poder para curar, para salvar, para restaurar, para mudar a vida. Então muda a minha. Clama o sangue de Jesus nessa situação que você está vivendo, minha filha, meu filho. Ei, começa a botar em prática para você ver. Você vai ver o grande fluir do Senhor. Marcelo, eu estou vivendo um pecado, eu estou atuando no pecado. Marcelo, Deus não vai me ouvir não. Você não sabe o que eu estou fazendo. Mas está arrependido? Está arrependida? E se eu te disser que Jesus é quem perdoa pecados? Não, mas vai perdoar não, meu pecado é muito grave. Para Jesus não tem nada desse negócio de gravidade aí não. Se você está arrependido e confessar a Ele os seus pecados, pedir a Ele perdão pelos seus pecados, Ele vai te dar uma nova vida. Talvez o seu pecado trouxe consequências, você vai ter que se responsabilizar pelo teu próprio pecado. Mas pelo menos diante do Senhor você está livre dele, porque Ele te perdoou. Deus é Deus que apaga nosso pecado. Ele apaga a história que você viveu de pecado, te dá uma nova história limpa para você agora escrever ela, mas dessa vez com o Senhor te direcionando. Ei, Jesus morreu naquela cruz, foi para libertar mesmo os pecadores. E agora nós temos esse Jesus que a qualquer momento, a todo momento, nós podemos recorrer até Ele. Ele está ali pronto para ouvir a tua voz. Pequei feio, errei feio. Ei, mas Ele é Ele que você tem que ir. E Ele perdoa. Ele te ajuda a você a percorrer novos caminhos que vai te levar para a vitória. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Do meu jeito, da minha forma. Tenho certeza que o Senhor vai abençoar muito sua vida.